Jesus experimentou a morte para que nós, eu e você, fôssemos libertos dela. Por isso, não negligenciemos essa grande salvação. Essa a grande mensagem do autor do livro da Carta aos Hebreus, nesse capítulo 2. Quando nós olhamos para o conteúdo geral dessa carta, nós vamos perceber aqui alguns elementos que compõem esse contexto em que a carta é escrita. Percebemos, por exemplo, que se trata de um povo que lidava com as perseguições, que se intensificavam cada vez mais contra os discípulos de Jesus, contra aqueles que seguiam o caminho. Essas perseguições foram se intensificando, se agravando, muitos deles passavam por provações, por problemas reais causados por causa da sua fé em Jesus, a ponto de que muitos começaram a desanimar da fé, a perder o entusiasmo, a se desviarem dessa fé firme em Jesus. Muito pelo medo, pelas inseguranças da vida, foram deixando de dar o devido valor a Jesus, à mensagem do Evangelho. É por isso que nós vamos perceber nessa escrita do livro de Hebreus uma intenção muito clara do autor em reafirmar a importância de Cristo, a importância do sacrifício de Jesus e a importância desse compromisso com quem Jesus é e com o que ele representa nesse nosso relacionamento com Deus. Ele não podia correr o risco de deixar que aquela comunidade de judeus que haviam se convertido a Cristo, esse grupo de judeus cristãos, voltassem aos seus velhos caminhos, voltassem às suas velhas tradições e deixassem de lado Jesus por não entenderem a importância dele, por não entenderem a magnitude de quem Jesus foi, do que ele fez em favor deles. É por isso que nós vamos ver constantemente essa reafirmação da identidade de Jesus e do quão incrível foi a obra que Jesus fez em nosso favor. E é por isso que, para nós hoje, isso continua sendo também tão importante. Especialmente num tempo onde as pessoas estão muito dispostas a aceitar Jesus como um exemplo de muitas coisas. De mestre, de psicólogo, de líder, de tantas qualidades positivas que as pessoas estejam dispostas a atribuir a Jesus. O texto de Hebreus vai nos lembrar que nada disso é o que realmente nos deveria chamar a atenção, nada disso é o que realmente importa em Jesus. A grande característica da vida, do ministério de Jesus, da obra que ele fez em nosso lugar, não está nas lições de liderança que ele nos deixou, não está nas lições de psicologia, de pedagogia, mas está naquilo que ele fez em nosso favor, na sua obra de salvação, no fato de que ele experimentou a morte para que eu e você pudéssemos ser libertos dela. E é por isso que nós não podemos negligenciar Jesus e o que ele fez em nosso lugar. No capítulo 2, ele começa fazendo essa advertência. Depois de ter dito no capítulo 1 que Jesus era muito maior do que os anjos, de que Jesus era a expressão exata, perfeita de quem Deus é. Ele começa então o capítulo 2 dizendo então o seguinte, olha, portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. Cuidado para que vocês não se desviem das verdades que vocês têm ouvido. Assim como no passado nós recebemos mensagens transmitidas por Deus, que se concretizaram, que se mostraram verdadeiras e que permanecem firmes até hoje, também devemos estar atentos àquilo que recebemos em Jesus, porque tudo isso é muito importante para ser desprezado. Não desprezem a Jesus e as palavras que ele nos deixou, aquilo que ele nos deixou como ensino. E ele faz uma pergunta, traz uma reflexão. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? O que é que faz que você pense que você pode negligenciar Jesus, aquilo que ele fez, a sua obra, a salvação que ele nos oferece e pensar que nada vai acontecer, que nenhum mal haverá se você negligenciar Jesus? Definitivamente isso não é
verdade. E se ele deixou claro que Jesus é o Filho de Deus, ele falou sobre essa natureza divina de Jesus no capítulo 1, no capítulo 2 ele vai abordar a natureza, o aspecto humano de Jesus. Jesus, o homem. E ele vai nos dizer, e ele vai dizer com todas as palavras que sim, Jesus se fez homem. Ele foi feito por um determinado tempo, por um tempo limitado, menor do que os anjos, para que, sendo homem, ele pudesse experimentar a vida semelhante a nós, pudesse estar sujeito à morte, por exemplo, e pudesse passar pela morte, para que na sua experiência, na sua morte, ele pudesse nos dar a vida. Ele diz no verso de número 9, por exemplo, sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Jesus se mostrou o líder perfeito, a pessoa perfeita para nos conduzir à salvação, quando ele próprio se fez homem para que ele pudesse passar por isso, para que ele pudesse sofrer em nosso lugar, pudesse morrer em nosso lugar e nos conduzir à salvação. A partir do verso 14, ele vai dizer de uma forma muito bonita, muito poética, quando ele diz: o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer. E somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus, e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Jesus se fez carne, Jesus se fez homem, para que, sendo carne, ele pudesse morrer. Só assim ele poderia morrer. E ele então se faz carne para que ele pudesse morrer, porque somente a sua morte poderia destruir a morte. Somente a sua morte poderia destruir o poder do diabo, que tinha o poder da morte, e assim nos trazer liberdade. Trazer liberdade a todos aqueles que durante toda a vida estavam escravizados pelo medo da morte. Eu, você, toda a humanidade, antes de Jesus, estávamos escravizados. Escravizados pelos nossos pecados, escravizados E nessa escravidão aos nossos pecados, pelos nossos pecados, estávamos condenados à morte, escravizados a esse medo da morte. Agora em Jesus, e pelo sacrifício de Jesus, porque ele morreu em nosso lugar, eu e você podemos ser libertos desse medo, porque ele pagou o preço em nosso lugar. E essa é a questão sobre a morte de Cristo. Talvez você ouça muito falar sobre, Jesus morreu por você, mas talvez isso nunca tenha feito sentido na sua cabeça. Por que morreu por mim? Por que alguém tinha que morrer? A questão é que alguém precisava pagar o preço dos nossos pecados, para que nós fôssemos salvos. Na santidade de Deus, sendo Deus santo como é, justo como é, puro como é, nós, na nossa natureza de pecado, jamais poderíamos estar na presença do Senhor e jamais poderíamos pagar o preço dessa salvação, poderíamos nos tornar justos, bons o bastante para merecermos ao Senhor. Por isso, Ele próprio se fez carne. Ele se fez carne para que pudesse morrer, e ao morrer pudesse, então, na sua morte, pagar o preço dos nossos pecados e matar a morte, para que eu e você pudéssemos ter vida e pudéssemos ser libertos do medo da morte. Por isso, aqueles que estão em Cristo não temem mais a morte, porque a morte deixou de ser uma sentença eterna e passou a ser apenas uma passagem para o que de muito melhor ainda virá para nós depois dessa realidade terrena. A morte, para o cristão, deixa de ser motivo de angústia, passa a ser razão
de esperança, porque ao deixarmos essa vida, temos a convicção de que estaremos diante do nosso Senhor por toda a eternidade e que porque Ele veio pagar o preço, se fazer homem, para pagar o preço no nosso lugar, agora nós podemos desfrutar a vida que era dele, que é dele, e Ele nos concede, ainda que nós não tenhamos feito nada por merecer. Era necessário que Ele se tornasse semelhante a nós, para que pudesse passar por tudo que passamos, para que Ele pudesse então ser o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus, a expressão que o autor vai usar. No contexto do Antigo Testamento, nós temos a figura do sumo sacerdote, que era aquele que ia diante de Deus apresentar os sacrifícios em favor do povo. Quando o povo levava os animais para serem sacrificados, era o sumo sacerdote quem tinha essa responsabilidade de apresentar ao Senhor o clamor pelo povo, de pedir perdão ao povo, pedir perdão ao Senhor em nome do povo, e apresentava então os sacrifícios a Deus. Por isso Jesus é colocado como o sumo sacerdote. Primeiro porque é ele quem apresenta então esse sacrifício diante de Deus, o sacrifício perfeito que paga o preço dos nossos pecados, que nos concede vida. Mas ele não só apresenta o sacrifício, ele próprio é o sacrifício, ele se faz o sacrifício, e sendo perfeito como era, sendo perfeito como é, ao se fazer sacrifício, ele apresenta o sacrifício perfeito, que apaga todas as nossas transgressões, e é por isso que a fé em Jesus te concede a vida. Consegue entender agora por que a morte de Jesus aconteceu para que você pudesse ter vida? Ele paga o preço que eu e você jamais seríamos capazes de ter pago. E agora nós não só temos acesso à vida, temos acesso ao Senhor, como nós temos um sumo sacerdote misericordioso e fiel, que conhece as nossas lutas, que conhece as nossas angústias, que se fez gente como a gente, que habitou entre nós. E uma vez que ele passou por todo o sofrimento e tentação que passou, ele é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Jesus intercede por nós com a sua própria vida, entregando o seu próprio corpo, a sua própria carne como sacrifício. E ele continua intercedendo em nosso favor, agora nos ajudando a lidar com as nossas tentações e nos fortalecendo para que eu e você possamos perseverar e não desanimemos diante das dificuldades. É por isso que nós não podemos jamais desprezar, negligenciar essa grande salvação. Nessa reflexão de hoje, é esse o pensamento, o alerta que eu trago para você. Não negligencie jamais a grande salvação que nós temos em Jesus. Não menospreze aquilo que Ele fez por você, porque negligenciar a obra de Cristo é negligenciar a sua própria vida. É assumir a morte eterna como consequência para a sua existência. Não negligencie essa salvação de Jesus, porque certamente não passaremos impunes a essa negligência. E reconheçamos a obra de Jesus em nosso favor, reconheçamos que sim, esse Deus que se fez carne, o fez para que pudesse pagar o preço em nosso lugar. E isso é sensacional. É algo que deveria nos emocionar, que deveria nos inspirar, que deveria provocar transformação profunda e genuína nos nossos corações. Deveria gerar no meu e no seu coração o desejo profundo de nos entregarmos a Jesus, de amarmos a Ele e de valorizarmos tudo que Ele fez em nosso lugar. Não se esqueça, meu irmão, nós temos um sumo sacerdote misericordioso, fiel, que intercede por nós, capaz de entender as nossas tentações e de nos ajudar a lidar com elas. Estejamos firmes em Jesus, valorizando aquilo que Ele fez e aquilo que só Ele poderia ter feito em nosso lugar, porque Ele provou da morte para que você não precisasse enfrentá-la e para que a morte não precisasse ser o seu destino final. Receba o sacrifício de Cristo, aceite esse sacrifício que foi pago, foi feito em seu lugar e desfrute a vida que só Jesus pode dar. Se você quer conversar mais sobre isso, quer entender melhor sobre isso, me manda uma mensagem, manda um direct, vou ter uma alegria de poder conversar com você. Mas acima de tudo, e nesse primeiro momento, compartilhe essa mensagem com mais alguém. Certamente você tem algum amigo, um familiar que poderia ser abençoado por essa mensagem, por essa reflexão. Então clica na setinha, manda para alguém, para um amigo, para um familiar.
E volta amanhã. Nós seguimos a cada dia um novo capítulo de leitura, a cada leitura uma nova reflexão, até o final do ano, lendo juntos o Novo Testamento e extraindo uma lição diária sobre as nossas leituras. Que Deus te abençoe. Nos encontramos amanhã, agora, com a leitura do capítulo 3 do livro de Hebreus. Até amanhã.